Olá, você está ouvindo o Statiscast, o podcast que te ajuda a entender como a estatística influencia o mundo ao seu redor. Hoje vamos bater um papo com Roberto Constantino, graduado em Estatística. Oi, Roberto, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E para começar, como já é um costume, eu queria pedir que você contasse um pouco da sua trajetória dentro da estatística para a gente. Tá bom, boa noite, Beatriz, boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a estatística apareceu para mim meio que inesperadamente, e talvez se você perguntar para todo mundo, eu não acompanhei todos, não ouvi todos os episódios ainda, mas acredito que deve ser uma tendência, né? Porque acho que ninguém, quando tinha, sei lá, seus 14, 15 anos, indo para o segundo grau, pensava, eu vou, quando terminar o segundo grau, vou fazer vestibular para estatística. Só quer ser engenheiro, quer ser advogado, quer ser outras coisas. E para mim não foi diferente. Eu entrei na escola técnica de mecânica, no Cefet, e uma coisa eu tinha certeza quando eu acabei a escola técnica é que eu não queria ser engenheiro mecânico. Então aquilo não era uma opção para mim. E eu estava realmente assim, bem perdido, eu tinha 17, 18 anos. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para o FRJ, o UF, Unirio, o UERJ e o próprio Cefet. E eu, como eu estava na dúvida, eu acho que todo mundo que tem muita dúvida do que vai fazer, acaba indo fazer ou administração ou direito. E eu fiz vestibular para direito, olha isso. E, obviamente, eu não passei. E a única faculdade que não tinha direito que eu fiz vestibular foi o próprio Cefet, que eles também têm engenharia. E eu passei para engenharia mecânica, que é o que eu não queria fazer. E aí eu comecei o curso de engenharia mecânica. Então, assim, compartilhe um pouco do sentimento de vocês de fazer esse monte de física, cálculo e tal. E, obviamente, eu não gostava, assim, não queria ser mecânico. E aí eu comecei a pesquisar sobre outros cursos, né? Eu já, assim, aquela pressão de passar por uma faculdade que a gente sofre, já tinha passado por aquilo. Eu comecei a estudar na própria engenharia e para o vestibular de novo, e aí eu passei. Aí acabei me deparando com o site da ENSE, né, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que foi onde eu me formei, e acabei decidindo, baseado em tudo que estavam falando no site, por incrível que pareça, isso era em 2003, caramba, quase 20 anos, eles tinham um site bem legal já, e bem informativo, e aí eu acabei passando para estatística, e assim começou a minha jornada. Acho que foi isso que você perguntou, né? Como é que eu entrei para a estatística? Isso, se você quiser contar também um pouco das experiências que você já teve, a gente vai perguntar sobre isso também depois. Sim, Mas sim. se você quiser passar por isso por alto. Tá, não, sem dúvida. Então, foi curioso, porque como eu estava fazendo engenharia antes, eu obviamente estava estudando cálculo, física, e é muito mais difícil do que a matemática e a física que a gente vê na escola. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz vestibular para estatística na ENSE, economia na UERJ e matemática na UF. E eu acabei passando para as três. E aí eu comecei estatística no primeiro semestre e estava matriculado em economia no segundo semestre. E aí foi muito interessante porque eu, assim, óbvio, eu nunca tinha estudado muito estatística e eu adorei, sabe? Eu gostei muito, desde o início me identifiquei bastante. Eu estava fazendo estatística básica, um pouquinho de programação, um pouquinho de outras disciplinas que tinham a ver, e eu gostei demais. E aí foi quase que amor assim, à primeira vista, e quando acabou o primeiro semestre, eu nem cogitava fazer economia. E aí eu cancelei minha matrícula para abrir vaga para outra pessoa, no caso. E aí no decorrer da faculdade, foi um misto de muito prazer, por um lado, de estar aprendendo coisas que eu gostava, mas também foi muito sofrido. Foi uma coisa, assim, que acho que quando a gente tem 18, 19 anos, a gente talvez não esteja tão preparado para vivenciar. Um nível de dificuldades e barreiras de aprendizado, assim, muito grandes que eu passei, e eu acho que foi uma coisa, assim, comum com o pessoal da minha turma também.
E eu lembro de um veterano na minha época, eu lembro que eu fui fazer a matrícula, a inscrição de disciplina do segundo período. E aí eu encontrei com um veterano e que já estava perto de se formar, e ele falou assim, cara, poxa, se eu posso te falar alguma coisa, um conselho estuda muito e você vai pensar em desistir, mas não desiste, porque vale a pena. E eu não cheguei a pensar em desistir, mas assim, tiveram aquelas provas que você termina a prova, sai da sala, você encosta assim, sai uma lágrima de cada olho, eu sei que eu passei, sabe? Foi assim, foi uma curva que a gente fala, uma ladeira muito íngreme, mas que valeu a pena. E depois foi entrar no mercado de trabalho como estagiário e seguir em frente. Nunca sair. Bem bacana, Roberto, saber essa sua trajetória acadêmica com a estatística, né? Você é formado em estatística, mas também tem uma boa aproximação com gestão de negócios, né? Aí a gente queria saber como a estatística te ajuda e também se aplica nessa área de gestão de negócios. Tá, beleza. Então, fala só um pouquinho da minha trajetória profissional, porque acho que meio que essa sua pergunta tem a ver com a minha trajetória. Um parênteses, assim, a faculdade de estatística, ela, apesar de ter ou prover a você, pelo menos na minha época, muitas ferramentas diferentes de soluções de problema, ela é muito focada na teoria, muito pouco prático. E eu entrei no mercado de trabalho para trabalhar numa empresa mesmo, eu não fui fazer pesquisa nem nada disso, eu entrei num... Não vou fazer, não vou fazer merchan, não, mas quem quiser depois olha no meu LinkedIn vai ver onde eu trabalhei. Mas eu entrei numa empresa grande de e-commerce e desde o meu primeiro estágio, e eu fiz 2 estágios, depois fui analista em algumas empresas, foi sempre muito próximo da área de áreas de negócio. E uma coisa muito interessante sobre a estatística, que apesar de você, muitas vezes, dependendo do caminho que você vai trilhar, você vai trabalhar com muita programação, vai desenvolver modelos estatísticos, que hoje em dia que hoje em dia chamam de modelos de machine learning, essas coisas, você está sempre resolvendo problemas práticos. Não existe, a estatística sozinha, ela praticamente não existe. Talvez, claro, dentro de mestrados e doutorados, você vai encontrar pessoas, né, e matemáticos que desenvolvem novos modelos de estatística, novos algoritmos para a solução de novos problemas, mas é uma coisa muito focada. Todo o resto é basicamente usar ferramentas para solucionar problemas, no meu caso, de negócio. Então, começou muito por aí. Eu trabalhava hoje em dia eu posso chamar de Marketing Analytics, que era entender comportamento de cliente, saber que produto recomendar para que tipo de usuário daquele site de e-commerce, por exemplo, ou em telecom, que eu também trabalhei, definir qual que é talvez o melhor pacote de um plano pós-pago que a gente pode oferecer para esse cliente, dado o perfil de uso que ele tem de ligação, de internet, essas coisas. E eu trabalhando com isso, eu acabei me aproximando muito do negócio, né? E eu não fui o estatístico que mudou muito para o lado de me aprofundar em programação, em fazer muito modelo em Python, em criar soluções de dados para implementar dentro de outras plataformas e codificar muita coisa. Eu, na verdade, caminhei muito mais, me aproximei muito da área de negócio e com essa facilidade de conversar com programadores, com estatísticos também e tal. Então, assim, a minha parte de gestão de negócios, depois eu virei coordenador, gerente sênior e tal, veio muito por essa esse quase que uma faculdade ou um MBA prático que eu fiz ao longo da minha carreira, que foi trabalhar muito próximo de área de negócio e liderar a equipe. E aí essas coisas você vai aprendendo mesmo muito com o dia a dia, com o coaching do seu gerente, esse tipo de coisa. Mas foi muito uma coisa que, infelizmente, não veio da escola, veio na vida prática. Então tomei muita pancada em alguns momentos, mas assim, sempre numa boa, sabe? Trabalhar com pessoas legais, que acho que, no final das contas, é o mais importante de tudo.
Pô, bem legal, Beto. A minha pergunta vai exatamente com o que você falou agora. Você comentou um pouco para a gente olhar o LinkedIn, a gente já até deu uma olhadinha, já deu uma pesquisada. E falando sobre isso, a gente queria até saber se você já trabalhou, como você mesmo falou, que já trabalhou com análise de dados voltados para marketing. E em empresas diferentes, né? Que a gente viu, já deu uma analisada. Eu queria saber primeiro, qual foi a diferença na rotina dessas empresas, qual a diferença da análise de dados em cada uma delas, metodologias, ferramentas que vocês utilizavam. E também, por último, também, como você falou, que você foi mais para o lado dos negócios, mas eu queria também entender como que a estatística se aliou nesse trabalho de análise de dados no dia a dia que você tinha. Perfeito. Cara, essa pergunta é muito legal porque a gente, quando fala de estatística, análise de dados, a gente tende a olhar muito para a parte de dados e a parte mais técnica da coisa. Assim, é natural que a gente foque nisso numa conversa. Mas a principal diferença que eu pude notar, e ainda noto, né, porque ainda estou em atividade, ainda sou muito novo, não é nem... O principal, na minha visão, não é nem as metodologias propriamente ditas. Para mim, o que é mais determinante nesse aspecto é a cultura de decisão das empresas. O que eu quero dizer com isso? Tem empresas que são muito, não vou falar uma expressão em inglês, mas que é muito utilizada, tem empresas que são muito data-driven. Tem empresas que eles tomam decisões realmente baseadas em dados. E tem empresas que não. Tem empresas que, não é que elas não tomem decisão, tem empresas que elas tomam menos decisão. E eu já obviamente, participei de muitas rodas de discussão, eu já implementei a área de Analytics e BI mais de uma vez em diferentes empresas, e já fui a muitos congressos também, muitos não, alguns, dentro e fora do Brasil. E uma coisa que é muito falada é o nível de maturidade da parte analítica, ou como é que eu posso falar? Exatamente, existe uma pirâmide, é quase como se fosse uma pirâmide de data analytics que uma empresa pode seguir. Então, você tem, obviamente, o objetivo principal é data-driven decision making, mas tudo começa com a base da pirâmide, que é você coletar os dados, é você ter uma cultura de limpar os dados e ter relatórios básicos. E você, quando tem um problema, você recorrer a dados. E conforme a empresa se torna mais madura em análise de dados, ela vai ter um departamento focado para isso, ela vai ter já um pouco de data science, ela vai ter talvez personalização, automação, e aí você está subindo na pirâmide, está falando modelos de previsão, então você começa a fazer coisas bem rebuscadas. Então, para responder diretamente a pergunta, assim, diferença de como diferentes empresas usam diferentes metodologias é muito mais atrelado ao nível de maturidade que essa empresa está na sua pirâmide de análise de dados. E aí, é claro que dependendo da empresa e dos profissionais, vai depender do conhecimento que aquela pessoa tem. Então, tem um profissional que sempre trabalhou com Python, que é fã de alguma plataforma privada, ele vai tentar implementar aquilo porque é o que ele tem mais familiaridade, que ele conhece mais. Ou, às vezes, uma empresa já usa uma grande solução de tecnologia que também oferece produtos voltados para data analysis. E aí, aquela empresa acaba adotando determinadas plataformas e metodologias. Então, eu acredito muito que o principal na história não é nem a diferença das metodologias propriamente ditas, mas sim do momento em que aquelas empresas se encontram em relação ao uso de análise de dados como parte do seu processo diário mesmo de tomada de decisão. Tem só outra pergunta, que era... Você me ajuda, Guilherme? Qual era... Claro, ajuda sim. Como você também alinhava a estatística no seu dia a dia com essas rotinas? Tá. Então, essa pergunta é muito legal e eu já vou fazer uma comparação, porque e voltar lá atrás e depois vir para o presente.
Quando eu fiz faculdade de estatística, eu entrei em 2004, a gente falava estatística, a gente falava modelos estatísticos e a gente falava modelos matemáticos. Hoje em dia, se popularizou muito mais, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falava com os meus amigos do segundo grau, você faz o quê? Eu faço estatística. O quê? Existe faculdade disso? Onde você estuda? Mas isso é o quê? É uma faculdade mesmo? Ou então, poxa, você vai fazer faculdade de estatística, você vai trabalhar onde? Você vai trabalhar no IBGE? Cara, isso era muito, muito frequente mesmo. E com o passar dos anos, eu acho que com mais cultura de decisão voltada, baseada em dados e tudo mais, começou a se popularizar muito a estatística. Surgiu a palavra analytics, surgiu a palavra machine learning, surgiu a palavra... já existia AI, inteligência artificial, mas que Big Data é uma coisa que surgiu também depois. Então, se popularizou muito, né? E com a popularização da análise de dados, veio junto também Data Science, cursos de Python, e aí todo mundo sabe fazer um modelo de machine learning, todo mundo sabe fazer um modelo de regressão, etc, etc. E na minha visão, eu falei tudo isso para dizer que, na minha visão, apesar de tudo isso ser esses buzzwords que todo mundo está falando, né, o principal e o maior uso da estatística que eu já fiz e ainda faço no meu dia a dia não é nem perto de todas essas coisas mais avançadas que se fala pra caramba. A grande parte dos problemas que as empresas enfrentam no seu dia a dia, eles são resolvidos com simples uso de manipulação de dados, e a gente pode falar de SQL para você simplesmente extrair os dados de uma determinada plataforma e muitas vezes fazer agregações de dados, calcular estatísticas básicas como médias, variâncias, frequências, percentagens, esse tipo de coisa. Então, o uso maciço que eu vejo, e aí eu estou falando de coisa de dia a dia mesmo, de solucionar o problema do marketing, quer fazer uma campanha, quer ver como é que a campanha foi, da área de vendas para saber qual deve ser a meta por vendedor e saber medir o desempenho. Então, todas essas coisas que são parte do dia a dia de grandes empresas, pequenas e grandes empresas como um todo, vêm da estatística básica. E aí sim, é claro, não acaba aí. Existe sim, e aí eu já participei, já desenvolvi, não muitos, mas alguns modelos mais avançados. Então, citando assim, diferentes metodologias que eu aprendi na faculdade e que eu usei. Trabalhei numa empresa grande de educação que estava com um problema para retenção de alunos de um semestre para o outro, né? Você está terminando um semestre na universidade privada e muitos alunos acabam evadindo. Eles não renovam a matrícula. Então, eu usei um modelo vou falar aqui, mas um modelo não paramétrico para a criação de segmentos, e aí a gente identificou grupos que tinham características afins, que tinham a maior percentual de renovação do que outros. Então, existe sim também a aplicação de modelos mais avançados para tomar a decisão da empresa, e uma série de decisões foram tomadas baseadas nesses segmentos, mas eu diria que a grande parte do uso da estatística que eu vejo e uso, na sua maioria, de estatística mais básica mesmo. O que é muito interessante, porque com todo mundo estudando mais estatística, todo mundo fica empoderado para poder também fazer o uso dela. Assim, é muito legal saber, principalmente que essa questão desses termos, né? A gente escuta muito, um monte de termos, assim, e aí às vezes a gente fica confuso, o que isso quer dizer, de onde surgiu, e é que nem você falou, né? Muitas vezes é aquilo, às vezes problemas complexos exigem soluções simples, né? Então, às vezes nem sempre se resolve problemas complexos com soluções complexas. Então, o que a gente queria saber, assim, é em relação a quais softwares mesmo você utiliza, já utilizou, quais linguagens, bibliotecas, plugins, essas coisas, e como isso foi usado em diferentes momentos da sua carreira, até mesmo quando você falou sobre níveis de maturidade diferentes de diferentes empresas em relação à análise de dados, né?
Como você vê assim, a relação entre a utilização de determinados softwares ou linguagens relacionados com essa questão da maturidade do tratamento de dados por parte da empresa? Perfeito. Olha, antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer um comentário sobre uma coisa que você falou no início do seu comentário, sobre, sobre como é que foi soluções, problemas complexos muitas vezes têm soluções simples. E o que eu acho que é muito interessante que eu mesmo fiz recentemente mais de um curso voltado para Data Analysis e Big Data, que é para me atualizar mesmo. Eu acho que é super importante. Eu acho que toda profissão as pessoas devem fazer isso. E tem um ensinamento que é dado na faculdade de estatística que em nenhum desses cursos que eu fiz é falado, que é o princípio da parcimônia. Toca-se muito pouco nisso. Quando você vai criar um modelo de machine learning, por exemplo, o ideal é que esse modelo tenha uma variável só. Vou dar um exemplo. Você quer você quer criar um modelo para estimar o peso de uma pessoa. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Uma pessoa muito alta, ela é mais pesada do que uma pessoa muito baixa? A resposta provavelmente vai ser... Provavelmente sim. Vamos supor, um cara de 2 metros, ele é mais pesado do que um cara de 1,5 m? Provavelmente sim. Mas pode ser um cara de 1,5 m bem gordinho e um cara de 2 metros bem magrinho. Sim, existem várias variáveis que você poderia considerar no modelo, atributos de uma pessoa: idade, sexo, circunferência abdominal, altura. Você poderia fazer um modelo absurdo, mas talvez você vai ter um modelo muito bom só usando a altura. E eu acho que isso é um ensinamento que eu trago desde o início, que é muito importante, que caramba, calma, gente, tem uma coisa simples, está aqui, resolvemos, vamos para o próximo. A gente não tem tempo a perder. Eu acho que isso é uma coisa muito importante a ser dita, porque o primordial, quando você fala de estatística aplicada, o que mais importa é o problema, não é a estatística. A estatística ela é só uma ferramenta. Então, é claro, você tem um pool de ferramentas incrível para você solucionar o problema. Então, foca no problema e deixa o foco na solução ser uma coisa secundária, que a tendência é você resolver o seu problema de uma forma mais prática, mais simples e mais rápida, que os seus colegas que não são estatísticos vão entender mais facilmente. Bom, beleza. Eu gosto de falar, então talvez a gente bate o recorde aqui no tempo desse episódio. Mas vamos lá, sobre as ferramentas. Claro, tem tudo a ver as ferramentas que você usa com o nível de maturidade que a empresa se encontra no cenário de data analysis. Claro que existem empresas que às vezes tomam decisões equivocadas de adquirir um software antes de estar fazendo o trabalho. Mas eu acho que a ferramenta mais básica que alguém pode pensar para trabalhar com dados é SQL e Excel. É uma coisa que eu vou falar de SAS, de Python, de outras coisas, mas caramba, quantas vezes já não solucionei problema agregando dados no SQL Server, no SQL, colando no Excel, fazendo um monte de análises gráficas e tal, e pum, lindo, né? Então, começa por aí. Esse é um nível mais básico, acho que é o beabá de análise de dados. Mas aí, quando você começa a falar de softwares de uma forma geral, aí a gente começa a entrar num universo muito maior, né? Porque quando você fala em análise de dados, você fala desde o começo, do comecinho, que é do dado bem bruto, até a apresentação final dos dados. Então, eu já tive experiência de trabalhar com diversos softwares nesse sentido. Desde softwares que melhoram o papel de um chamado data mining, e agora eu vou fazer um pouco de propaganda de ferramentas. Então, eu já trabalhei com uma ferramenta que costumava se chamar Clementine, que foi adquirida depois pela IBM, que chama IBM Modeler, que é uma ferramenta que tem análise de dados, mas ela é muito boa para você manipular os dados, limpar dados. Tem uma outra chamada Alteryx, que é muito boa também, muito poderosa para construir fluxos de tratamento de dados, cruzamento de dados, interações. São muito interessantes, porque alguém já deve ter falado isso, que um dos principais problemas de análise de dados é tratar os próprios dados, né? Você perde muito tempo
tendo uma base de dados mais limpa. E depois, em cima disso, já trabalhei com diferentes softwares também para fazer análise de dados mais avançadas mesmo, né? Você tem o Excel para você fazer coisas mais simples, mas aí eu diria os mais utilizados e mais famosos que eu já usei, e tem seu uso, Python, R, próprio SAS, que é uma ferramenta muito poderosa, mas também muito cara. E aí, conforme eu estou seguindo nessa linha, a gente está falando de um nível de maturidade de empresa maior também. Caramba, se você tem pessoas usando Python para fazer data analysis, é porque o negócio não é mais tão básico. Essa empresa também tem bastante análise de dados em Excel e provavelmente relatórios. E aí, quando a gente fala de relatórios, que aí é a outra ponta, né, desde os dados brutos até a apresentação, aí existem ferramentas fantásticas de visualização, que é basicamente ferramentas de construção de dashboards e relatórios, que são mais automáticas mesmo, você não precisa daquele analista de dados fazendo o Excel e mandando por e-mail, e aí você tem coisas, ferramentas poderosas pra caramba, que são, eu já trabalhei com algumas, Tableau, Power BI, e agora interessante que agora eu estou em 2 projetos diferentes, usando o Google Data Studio, que é uma ferramenta de graça e que é muito boa também. Assim, uma palhinha de ferramentas. Legal, Roberto. E bom, como você já comentou, né, você já falou para a gente alguns métodos que você já utilizou, né, e que ainda utiliza, né, no seu dia a dia, na sua rotina. Mas a gente queria saber como é o processo de tomada de decisões a partir dos resultados dessas análises que você faz. Como se dá esse processo? Ótimo. Bom, é o seguinte, normalmente, em geral, a pessoa que toma a decisão não é a pessoa que faz a análise, né? Acho que isso é um ponto bem importante de se considerar. Eu já, recentemente, numa experiência recente, eu era responsável pela área de fraude de uma empresa. E eu também tenho esse background de analytics. Então, eu com o meu time, eu era uma das principais pessoas fazendo análise de dados, e aí eu via mais ou menos o que estava acontecendo, e com isso eu tinha mais facilidade para tomar decisão, porque nesse caso, eu também era um decisor. Então, como se dá esse processo, né? Então, vou pensar não nesse exemplo mais particular que eu dei, mas em geral, você tem a pessoa fazendo análise e o time que vai decidir. O principal, na minha visão, é com esses times, a comunicação entre esses 2 times, né? E isso se dá basicamente com conversas, interações. Não é a minha análise e não é a decisão da área de marketing ou da área de vendas, por exemplo. Eu acredito muito na parceria entre os 2 times. E isso, é claro que depende da cultura da empresa. Tem empresas que são muito mais, a gente fala em silos, né? Eu acho que é essa palavra que se usa, onde isso é muito mais difícil, mas eu acredito que o processo de decisão ele é muito mais facilitado quando você tem uma parceria muito grande entre os times que estão trabalhando nisso. Beleza. E agora eu vou voltar um pouco para falar da área de data análise e de estatística mesmo. E desculpa, só um comentário, gente. Alguns comentários às vezes eu faço em inglês, porque eu estou trabalhando há quase 5 anos fora do Brasil. Então eu falo de trabalho em inglês todo dia. Então eu estou me policiando aqui para não só falar jargão em inglês. Mas voltando para essa parte da aplicação da estatística e da análise mesmo, é muito importante que a pessoa e o time que analisa, ele tem uma pergunta dentro da cabeça, de forma constante, que é, e então? E o que eu faço com isso? Porque eu posso fazer uma baita análise, uma coisa super bonita, vários gráficos, e fazer como se fosse uma ficha completa de um determinado cenário. Só isso não adianta. Por quê? Porque o decisor ele vai ter muita informação para absorver. O ideal, Juliane, no processo de decisão, é que quando eu, como o responsável pela análise, termino a minha análise,
eu não só apresento ela, mas eu apresento também os insights e as recomendações. Então, o processo de decisão ele é facilitado quando o cara da análise fala o seguinte: oi, meu amigo, eu vou dar um exemplo de hoje, tá? Eu trabalho numa editora grande e a gente é uma editora que vende, o principal foco dela são livros de romance para mulheres. São livros pequenininhos de romance para mulheres. E tem nos Estados Unidos, eu moro no Canadá, mas nossa maior venda é nos Estados Unidos, tem uma linha muito forte nossa que é focada em cowboy. E aí eu nunca imaginei que eu fosse analisar isso na minha vida, né? O cara se forma em estatística e tá fazendo análise de cowboy. Aí tem, poxa, tô vendo aqui, essa capa tinha um cowboy muito mais bonitão que esse aqui, poxa, é claro que esse vendeu mais. Mas enfim, o que eu fiz? Eu analisei e eu percebi que algumas tomadas de decisão que foram feitas no final de 2018, olha isso, tiveram 2 impactos importantes em termos de quantidade vendida e o valor associado a isso, né? E aí eu tive uma reunião hoje com a área de produto. Então foi exatamente foi assim, o exemplo que encaixa com uma luva nessa pergunta. E aí quando eu tive a minha reunião hoje mais cedo com a área de produto, eu falei o seguinte: olha, baseado nessas coisas que eu estou vendo aqui, eu acho que, aí eu dei uma opinião que é um insight, eu acho que essas decisões tomadas não foram nessa decisão, porque a gente deixou de ganhar aqui e deixou de ganhar ali, e agora o que eu faria é repensar essa estratégia nesse sentido. E aí o time, poxa, legal, realmente, a gente precisa repensar isso. Então foi uma coisa que é praticamente você mastigar aquele resultado para a área de negócio. Você não pode esquecer nunca, e nesse caso é a área de produto dentro do marketing, você não pode esquecer que aquelas pessoas, elas não são estatísticas. Talvez elas tenham feito 1 ou 2 disciplinas de estatística na faculdade, há sabe quantos anos atrás, e o foco delas é o marketing, é entender o comportamento de usuário, formatar o pacote do produto focado em diferentes audiências, em diferentes áreas do mercado. E então esse processo de decisão com data análise, ele é como se ele dependesse muito mesmo em como essas áreas de negócio final vão receber essa bola, se vai ser uma bola quadrada ou se vai ser uma bola redondinha, que o cara só tem que realmente faz sentido. E, obviamente, as pessoas são inteligentes, então elas perguntam, e aí existe um exercício de um back and forth, que você volta para o dado, volta para a reunião, volta para o dado, volta para a reunião, mas que faz parte, mas o processo de decisão, só para fechar, depende muito de como se flui, né, de uma ponta a outra, desde os dados até a área de negócio, como que isso tudo se flui. Eu acho que o processo de decisão é muito facilitado quando isso flui de forma mais fácil. Bacana, Roberto. Agora falando um pouco de mercado de trabalho, quais habilidades e conhecimentos técnicos você acha mais necessário para alguém que trabalha com estatística, que trabalha com análise de dados, e também qual seria um diferencial bom para esse profissional que quer se destacar nessa área? Excelente pergunta. Cara, talvez eu saia um pouco aqui do mainstream aqui. Olha, eu vou te falar, eu já contratei muita gente, cara, muita. Desde pessoas bem mais técnicas e pessoas menos técnicas. Depois óbvio, você vai ganhando experiência com o tempo, mas o principal, de verdade, o principal que eu identifico e aí, eu não quero soar, sabe, arrogante, nada disso. Eu vou falar uma palavra, mas eu vou explicar. Tipo assim, quão esperto, sabe? Ou quão inteligente aquela pessoa é. O que eu quero dizer com isso? Não estou falando de QI, nada disso, não é isso. Estou falando que tem gente boa, gente inteligente, não é isso. Mas tem pessoas que elas focam muito na ferramenta. Eu aprendi todos esses modelos, eu sei todas essas linguagens. Caramba, isso é importante? É importante. Você não pode contratar alguém que não sabe linguagem nenhuma, porque não adianta, a pessoa não vai ter proficiência no trabalho.
mas é extremamente importante a pessoa ser curiosa, interessada, e quando eu falo que ela é inteligente, ela discute o problema com você. Então, quando curioso e interessado, tá bom, qual que é o problema da empresa? Então, para resolver, a receita está caindo. Então, o que será que está acontecendo? A gente abriu loja, fechou loja, o que aconteceu? Então, é a pessoa que ela tem desenvolvida e trabalha muito dentro dela mesma a capacidade de resolver problema. E, infelizmente, isso não é uma coisa difundida. Talvez o modelo de educação ocidental, digamos assim, acho que isso é meio que unânime, ele não é focado em você aprender a resolver problema, ele é focado em você cumprir com os seus créditos da faculdade, é você passar de ano. E eu acho que isso é uma coisa que é muito difícil. Então vocês estão numa fase muito interessante, que é no meio da faculdade, que cara, obviamente, eu tenho que passar em cálculo para ir adiante. Isso é importante. Mas, por um lado, o cálculo, você vai ter que aprender a resolver o problema. Então, acho que você está numa faculdade de engenharia ou de estatística, ou de uma faculdade que ela exige muito com algumas disciplinas de resolução de problema, eu acho que isso é meio caminho andado para um profissional. Então, corram atrás, e as pessoas que vão ouvir a gente, corram atrás em se desenvolver nesse sentido. Porque, no final das contas, aprender uma linguagem você aprende, mas essa capacidade assim, de resolução de problema é uma coisa que vem com a vivência mesmo. Tá bom, agora vamos para a parte de, tá bom, para eu me qualificar para uma vaga, né? Obviamente, e aí a cabeça dos gestores vão ser muito diferentes. Então você tem que se qualificar no sentido de fazer cursos, ter vivência, experiência, aprender softwares. E aí eu vou falar dos softwares, os softwares da moda, que vai ser Python e R, e você tem que saber entender de base de dados. Tá bom, eu tenho que fazer uma análise. E aí, o pessoal de TI vai te apresentar um modelo relacional de dados, que você vai ter que montar uma query em SQL para você poder fazer sua análise. Cara, você tem que aprender. Você tem que aprender SQL, você tem que aprender a fazer join de tabelas, você tem que aprender a entender como os dados funcionam, como você agrega esses dados e calcula o que você tem que calcular para você conseguir fazer sua análise. Então, eu estou enumerando essas coisas que são extremamente importantes, mas isso, em geral, as pessoas vão ter. Então, para mim, é associar as duas coisas. A pessoa, o profissional, né, que é interessado, criativo, ou se esforça em ser criativo, faz perguntas, tenta resolver problemas, é proativo com alguém que tem esse arcabouço de ferramentas. Quando você une essas duas coisas, aí eu quero trabalhar com esse cara, né? Eu acho que cada vez mais a gente está falando de mais startups, mais empresas de tecnologia, e cada vez empresas menos hierarquizadas, e que no final das contas é um time, então não é o chefe, o funcionário. Assim, esse cara aqui é uma peça fundamental para o time, o cara é bom demais, o cara é muito, muito legal, eu quero trabalhar com ele, entendeu? E eu acho que isso passa muito mais do que, essa pessoa que sabe 5 linguagens diferentes. O outro sabe 3, mas ele vai aprender as outras 2, sabe? Eu acho que isso é uma combinação que, na minha visão, pelo menos, é cada vez mais importante. Roberto, bem maneiro mesmo. Às vezes eu sinto um pouco falta disso até. Você falou na engenharia que a gente lida mais com isso, mas às vezes eu acho que fica muito expositivo as coisas. Às vezes a gente tem poucas matérias. Essa matéria nem tanto. Essa matéria a gente lida um pouco com isso, de resolver problemas. Mas no cotidiano é isso. A gente não vai aprender uma linguagem pelo simples ato de aprender, ou aprender um método numérico pelo simples ato. É sempre voltado para alguma resolução. E às vezes eu sinto um pouco falta disso, em algumas matérias, pelo menos. Mas, por último, a gente está se aproximando do final já, né? Nossa entrevista. Foi muito bom até agora. E eu só queria que você está ligado bastante com essa área, tanto de dados como estatística, como negócios, né, no caso. Eu queria que você falasse um pouco como que você vê o futuro dessa área. E basicamente isso, para a gente terminar. E eu queria que você, se você quiser também, deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes. É isso.
Beleza, cara, valeu. Poxa, obrigado por essa pergunta para encerrar, eu acho muito, muito legal. Bom, o que eu estou vendo é o seguinte, cada vez mais, eu vou dar exemplo, eu acho que exemplo é uma coisa que ajuda muito, né, a gente enxergar. Eu estava tentando resolver um problema complexo que eu precisava usar um site externo e eu precisava criar um algoritmo, alguma coisa, usar Python e tal, para extrair um monte de coisa desse site, transformar em dados para eu analisar esses dados. Eu estava falando com uma colega no trabalho sobre isso, ela falou para mim assim, cara, você não precisa fazer isso. Olha isso aqui, ela me mandou um link de um site, vou até fazer propaganda para os caras, chama Parse Hub. Acabei que nem cheguei a usar, porque ela já tinha feito um negócio que me ajudava e eu usei o que ela tinha feito. Mas assim, os caras têm um site que faz exatamente o que eu queria e não custa nada, é de graça. Eles ajudam você a extrair dados de um site, como se fosse hackear. Não hackear, mas assim, fazer scraping de um site sem saber programação. E eu acho que pensando em futuro, cada vez mais é importante as pessoas aprenderem programação, mas eu não acho que é num nível profundo de programação. Eu vejo o futuro com vários problemas que são super complexos, que as pessoas usam hoje algoritmos, diferentes bibliotecas de Python para resolver. Eu acho que isso é momentâneo. Eu acho que a gente está movendo para uma direção em que esse tipo de problema já vai ser muito mais empacotado do que é hoje. Já está sendo. Assim, já estou vendo a mudança acontecendo. E aí, o que se torna o futuro? O futuro, apesar de muitos talvez preverem o contrário, na minha cabeça, e também quem sou eu, né? Isso aí é o que eu estou vendo, vai ser ainda focado nas pessoas. Né? É na relação das pessoas e, de novo, na capacidade das pessoas de construir nessa relação, de estarem dispostas a entender os problemas, a estar disposta a interagir com outros times e, de verdade, trabalhar juntos, porque esse lado da estatística e da programação, que é super importante, não é, de novo, não é o principal. E para mim vai continuar não sendo o principal, porque a tecnologia está evoluindo tanto que se você tem que se dedicar em se esforçar a aprender alguma coisa, se dedica e esforça, mas não deposita todas as suas fichas naquilo. Não aprender a linguagem, não aprender a tecnologia. É importante? Sim. Mas acho que o futuro, pensando em como as coisas vão ser e continuar sendo, vão ser cada vez mais a tecnologia facilitando a nossa vida e a gente focando no que eu chamo de filé mignon. Não sei que me perdoem os vegetarianos e os veganos, mas na estatística e na análise tem muito isso. Tem um trabalho que é roer o osso, que é a parte chata, que eu acho chato, né? Limpar os dados, programar um monte de coisa e tal, e a parte filé mignon, que é quando está tudo bonito, apresentável, discutível. E eu acho que a tendência é cada vez mais a gente focar muito nos problemas mesmo e como que a gente vai resolver isso dentro de uma forma que respeita a cultura da nossa empresa, de uma forma que respeita a sociedade, muito mais do que o foco bem pesado que talvez muitas pessoas ainda dão na parte técnica e teórica da coisa. Bom, Roberto, a gente chegou ao final do nosso podcast. A gente queria agradecer muito a sua participação. A entrevista foi incrível e muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente. Obrigado vocês, foi ótimo. Vamos manter contato, porque agora eu estou curioso para saber qual o caminho que vocês vão seguir aí, se vai ser engenharia de produção, pesquisa operacional mesmo, ou se vai ter alguém puxando mais a sardinha para o lado de análise de dados. Vamos ver. Estamos encerrando por hoje. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e aguardamos vocês na próxima edição do Statiscast.